Muito bem. Tá demais. Tá bom demais. Tá bom demais. Como é bom, bom e agradável que os irmãos vivam em união, diz a palavra de Deus. E eu quero ministrar sobre a igreja, mergulhando em um nível mais profundo. Sabe, às vezes você vai na piscina, você vai lá no Lago Azul, você vai na praia, e tem gente que tem medo da água, e fica ali na sua zona de segurança, com a água até no joelho, com a água num lugar que você tem controle. Mas espiritualmente falando, nós somos chamados para mergulhar profundamente num relacionamento com Deus. Deus te chama para experimentar mais dele, num nível de intimidade que talvez você nunca conseguiu entender que é possível. Às vezes olhamos Deus, conceituamos Deus, aprendemos de Deus que Ele está entronizado, e vamos ler sobre isso, e assim o distanciamos de nós. Mas nós vamos ver através da ministração dessa noite, que o meu chamado, o seu chamado, é para mergulhar profundamente, num relacionamento com Deus, aquele que nos ama. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Será que você consegue mentalizar o que Isaías estava vendo? A glória do Senhor, um Deus entronizado, cercado de anjos, serafins, que tão somente manifestavam glória ao seu santo nome. E ao som das suas vozes, os batentes tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Espírito Santo de Deus, enche aqui a tua presença, abala os alicerces desse lugar, chacoalha os nossos corações, pode derrubar o teto, mas que a tua presença seja real e manifesta nos nossos corações. Então gritei, porque Isaías viu a glória de Deus, e diante da glória de Deus ninguém fica da mesma forma. Sabe, se não tem tido mudança no seu coração, se você está tempos e tempos vivendo do mesmo jeito, não está tendo mudança, não está transicionando espiritualmente, talvez esteja faltando a visão do Deus de toda a glória. Porque quando Isaías contempla a glória de Deus, ele grita: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O Deus que servimos é um Deus de santidade, é um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor. E ao entendermos a sua glória, a majestade e a sua santidade, há de surgir no meu e no seu coração um constrangimento, algo que incomoda, a ponto de gritarmos: Senhor, eu sou indigno, Senhor, tem iniquidade na minha vida. Queima, Senhor, com a brasa viva do seu altar. E foi o que acontece com Isaías.
Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Duas chaves. Há coisas, situações na minha vida e na sua vida que precisam queimar para que haja santidade. Ah, mas um anjo vai vir, Senhor. Pastor, o anjo vai vir com uma tenaz e uma brasa viva do altar do Senhor para queimar a minha iniquidade, os seus pecados, os meus pecados, todos eles já foram limpos e purificados na Santa Cruz, na cruz do Calvário. Ali o sangue precioso de Jesus foi derramado para que a sua iniquidade, o seu pecado seja purificado. Quantos entendem isso? Então a brasa viva que tocou os lábios de Isaías hoje é o sangue carmesim, é o sangue vivo, purificador de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso, a glória de Deus se manifesta. O constrangimento do pecado é consequente. E ao invés de clamar para que uma brasa venha queimar a minha iniquidade, eu me lembro da cruz do Calvário, onde o meu Salvador morreu por mim, para que os meus pecados, para que os seus pecados fossem perdoados. Amém? Você tem isso? Você tem essa certeza? Essa é a noite dos seus pecados, dos nossos pecados serem queimados, purificados pelo sangue precioso de Jesus. Queridos, aqui eu tenho um profeta, eu tenho um homem que servia a Deus. Isaías já tinha um chamado, e efetivamente ele já estava na obra. Então às vezes, e eu já preguei sobre isso, sobre o versículo 8: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Uma palavra de envio, uma palavra profética, uma palavra apostólica. Mas eu vejo um homem que já servia ao Senhor, um homem que já conhecia a Deus. E por que então desse levantar de mãos e eis-me aqui, Senhor? Para um homem que já vivia a realidade de conhecer a Deus. Eu só posso entender de uma forma: ele queria mais, ele queria ir mais fundo nesse relacionamento, porque ninguém que contempla, que vivencia a glória de Deus, não vai desejar ter mais. Nós queremos mais de muitas coisas, né? Dinheiro é algo que a gente quer sempre mais, saúde é que a gente quer mais, a gente quer mais de um monte de coisa boa. Não é que está errado, mas às vezes a gente quer tão pouco vivenciar e experimentar a glória manifesta do Senhor, e Ele está tão desejoso que esse relacionamento entre eu e Ele, entre você e Ele, seja intensificado. Mas o texto fala de uma substituição. Começa no ano em que morreu o rei Uzias. E eu preciso apresentar para você, que talvez não conheça a história bíblica, quem foi esse Uzias? Quem foi esse rei Uzias? Uzias foi um rei, e se você for nos livros de reis, ou nos livros de crônicas, você vai conhecer a história dos reis de Israel. Teve alguns que tiveram reinados curtos, outros mais longos, alguns que foram bons reis, outros que foram péssimos. Tem um que a Bíblia diz, e ele morreu sem deixar de si saudades. O cara era tão ruim, que o registro histórico dele diz que quando ele morreu sem deixar de si saudades. Essa é a história dos reis de Israel. Mas vamos voltar aqui para Uzias. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém.
Nos dias, aqui eu estou pulando, tá? O texto é longo. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Eu tenho um rei que engrandeceu muito o seu reinado. Ele foi um rei que venceu muitas batalhas, que ampliou os territórios, ele investiu em agricultura, ele investiu em irrigação, ele era rico, particularmente rico, ele fortificou Jerusalém, ele criou torres fortificadas para a defesa nacional. Então, com 16 anos, ninguém tem maturidade para executar todas essas obras, mas ele reinou bastante tempo, e com o passar do tempo, maturidade, e porque ele cria e servia ao Senhor, temia ao Senhor, como consequência, ele vai sendo um bom rei. E no versículo 15, termina assim: porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Deus o ajudou maravilhosamente. Mas há uma virada na história, até que se tornou forte. Uzias foi um homem que usou Deus como trampolim, ascendeu ao trono, jovem, sem nenhuma experiência, grandes responsabilidades, agiu corretamente, em buscar ao Senhor, mas essa não é o final da história dele. Ele não foi até o fim nesse posicionamento. Tem gente que começa bem e termina errado. Nós estávamos lá na conferência Céus Abertos, pastor Luciano Subirá tinha ministrado, e quando ele termina a ministração, ele sente no coração de falar a liderança, e olha que nós tínhamos líderes lá de relevância mundial, e ele fala: ninguém cai no começo de um ministério, as pessoas caem quando estão no auge dos seus ministérios. Uma palavra de alerta, de cuidado. Uzias, quando estava no alto, acontece algo no seu coração. No versículo 16: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Uzias experimenta essa realidade. O mesmo versículo, numa versão diferente, agora na NVI, diz: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou sua queda. Você que é bom de Bíblia, conhece Bíblia, como que Deus trata o orgulho? Como que Deus trata o orgulhoso? Como que a palavra de Deus fala que Deus trata o orgulhoso? Que Deus rejeita o orgulho. O orgulho do homem para Deus é asqueroso, é ofensivo. Como entender? Um homem que experimenta crescimento, expansão, relevância, o orgulho entra no coração, e é o segredo da ruína. E nós vamos ver que a história desse homem tem que nos ensinar alguma coisa. Uzias representa esse lado interesseiro de todos nós, que nos aproximamos do Senhor apenas para receber suas bênçãos. Quantas pessoas procuram o Senhor no seu momento de maior tragédia pessoal? Quantos casais com relacionamentos desfuncionais, desconstruídos, arrebentados, finanças escangalhadas, cenários trágicos, ruins, e diante dessa situação tão ruim, se lembram: Deus pode me ajudar, Deus pode me socorrer, e vão à busca do socorro do Senhor. Olham para o Senhor no momento do infortúnio,
e diz: vale a pena buscar o socorro no Senhor. Isso é um comportamento que traduz a vida de Uzias. Sabe por que eu posso falar isso? Porque eu já fiz isso na minha vida. Momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis da minha vida foi uma situação financeira que se instaurou na minha casa. Terrível, terrível, terrível. Eu tentei por todos os meios me reconstruir financeiramente, nada dava certo. E num culto, numa celebração, num dos lugares mais improváveis dessa cidade, o Senhor fala comigo, fala no meu coração. Eu tomo aquela palavra como uma verdade e me posiciono: Senhor, eu creio que o Senhor fará. Eu entrego nas tuas mãos essa situação. Senhor, só o Senhor pode fazer. E em 24 meses, eu parcelei aquela dívida. Eu tinha 24 meses para aquilo ser resolvido. Irmãos, a partir do momento que eu entreguei para o Senhor, Deus começou a fazer. Tudo que eu fazia não dava certo. Quando eu entreguei para o Senhor, admiti a minha incapacidade e impossibilidade, Deus começou a fazer. Mas sabe quando Uzias se levantou na minha vida? Quando estava para acabar aquela dívida, um amigo meu que sabia dessa realidade perguntou: e aí, Renato, como é que está aquela situação? Cara, faltam 2 meses para acabar. Poxa, já, que beleza. Pô, sabe o que eu vou fazer? Quando acabar essa dívida, o parcelamento dessa dívida, eu vou pegar o mesmo dinheiro e vou abrir um caixa e vou criar uma reserva financeira. Olha o Uzias falando aqui. É você que está fazendo. É a sua capacidade que está fazendo. Você que consegue. Sabe o que acontece? Quando eu pago a última parcela, quando Deus me abençoa e eu pago a última parcela, sabe o que acontece no mês seguinte? O azeite da botija acabou. O azeite acabou. Uzias faz isso. Leva você a pensar que é sobre você, que você merece, que você tem a capacidade e que Deus ainda se obriga a resolver os seus perrengues. Mas Deus é tão bom, generoso, misericordioso, que mesmo conhecendo as nossas intenções, Ele nos abençoa. Mas quantas pessoas, quando são restauradas, reconfiguradas, a sua vida se torna uma outra realidade, experimentam agora tempo de refrigério, gozo, satisfação, aí se esquecem do Senhor. Esse é o comportamento de Uzias. Por isso que nós precisamos entender: Uzias precisa morrer na nossa vida. O Uzias que habita em mim, o Uzias que habita em você, precisa morrer. Há muitos Uzias ainda tentando controlar a minha vida. Para mergulhar em um nível mais profundo de avivamento, através de um nosso relacionamento com o amado Espírito Santo, 2 coisas precisam acontecer. Você quer se aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo? Você quer conhecer mais da glória, mais dos propósitos de Deus? Você quer mergulhar mais profundamente, sair desse lugar raso e mergulhar profundamente numa realidade espiritual? Algumas coisas precisam acontecer. A primeira: Uzias tem que morrer. Se queremos ir para um nível mais profundo com Deus, seus olhos desejam ver o Senhor dos Exércitos, assim como Isaías, Uzias tem que morrer. E como é que a gente pode derramar mais, viver mais, conhecer mais, intensificar e experimentar mais de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Resposta lógica: oração. Sim, oração é indispensável. Crente que não ora não experimenta poder. Crente que não ora não experimenta de intimidade. Oração é tempo de relacionamento com Deus. Oração é fundamento indispensável na vida do cristão. Mas olha, tem uma coisa que se eu e você não fizermos, se nós não tratarmos do pecado, se nós não olharmos a realidade
do pecado nas nossas vidas. Nós vamos orar de hoje até o final dos tempos e nada vai mudar. Em alguns momentos, pela ambiência, vamos sentir algo prazeroso, intenso, mas não é perene, não é permanente. Foi só uma manifestação em um momento, porque o pecado ainda está no nosso coração, o pecado ainda está dominando. A menos que nossas vidas sejam retas aos olhos de Deus, a menos que o pecado tenha sido abandonado, você pode orar 24 horas. Mas se você orar 24 horas, se você aumentar a intensidade, aumentar a busca, vai acontecer como aconteceu com Isaías. A consciência do pecado vai falar alto e você vai clamar: eu preciso queimar a minha iniquidade. Isaías 59:2 diz: mas as suas maldades, ou seus pecados, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Tem gente querendo falar com Deus, tem gente querendo que Deus ouça o clamor, ouça o pedido intenso, mas não está tratando do pecado. E falar de pecado no ambiente da igreja provoca reações desconfortáveis. E o que eu posso fazer? Porque quando eu olho para Isaías, que tem uma experiência de desfrutar da intimidade, da glória de Deus, ele reconhece os seus pecados. Que dirá eu? Que dirá esse miserável homem? Pecado é uma realidade que precisa ser confrontada, pelo menos na minha vida precisa. Não sei se você entende dessa forma. Mas como é que Uzias morre? O rei Uzias se tornou tão arrogante, tão orgulhoso, que um dia ele falou assim: eu vou queimar incenso ao Senhor. Ele pegou o incensário, foi lá para o templo, vou queimar incenso. Ele não estava nem aí com aquilo que Deus estabelece como padrão de adoração. Só podia entrar no lugar santo para queimar e oferecer incenso ao Senhor o sacerdote. Só quem tinha ofício sacerdotal. O rei, por mais poder que ele tinha, e ele tinha poder, ele não podia entrar lá, mas ele estava dominado pelo orgulho e pela arrogância, como muitas vezes nós colocamos no nosso coração: eu vou adorar a Deus do meu jeito, eu vou entregar a Deus uma adoração do jeito que eu quero, do jeito que me é conveniente. A decisão é minha, eu faço do jeito que eu quero. Foi isso que Uzias fez. Ele olhou e falou: não quero nem saber. Se a lei estabelece que só pode fazer isso o sacerdote, eu vou fazer. Deixa eu experimentar como é que é isso aqui. Só que ele é confrontado. Azarias, o sacerdote, junto com um grupo de auxiliares, confronta o rei. Você pode ter autoridade, você pode ter domínio, você pode mandar na terra de Israel todinha. Aqui dentro você não tem autoridade e legitimidade. Esse não é o seu lugar. Esse não é o seu lugar. E Uzias, quando entra no nosso coração, quer nos levar a ser e fazer aquilo que Deus não nos chamou para ser e fazer. Muitos querem, muitos desejam, mas Deus não chamou para aquilo. Deus não é algo que Deus chamou você para viver e experimentar. Mas Uzias está dizendo: não, você pode, você tem liberdade para fazer. Sabe o que acontece com Uzias? Por conta dessa atitude, ele se torna leproso. Naquele ambiente de desobediência, de rebeldia, naquele ambiente de não fazer
de acordo com o padrão dos céus, uma sentença de morte vem sobre a vida dele, ele se torna leproso. E se você conhece o contexto da lepra, naqueles dias era uma doença mortal, não tinha cura, mas não matava instantaneamente, matava lentamente. Só que ela tinha uma característica terrível: ela era socialmente excludente. Quer dizer, quem tinha lepra não podia ter convivência social. Uzias sai dali, não pode mais entrar no seu palácio, não pode mais entrar na sua casa. Ele começa a governar de um puxadinho que ele fez do seu palácio, através da vida do seu filho, até que ele morre. Essa é a realidade daqueles que permitem que o orgulho domine as suas vidas. Essa é a realidade daqueles que são desobedientes. Essa é a realidade daqueles que não levam em consideração que o que Deus nos chama para fazer é para ser feito segundo o padrão de Deus, e não segundo o nosso padrão. Não é de qualquer jeito. E esse Uzias dentro de mim, que diz para o meu coração: não precisa ler tanto a Bíblia, você já leu a Bíblia mais de uma vez, diminui o ritmo, não precisa ser tão intenso e intencional. É Uzias falando para mim. Mas Deus tem algo para a minha vida, Deus tem algo para a sua vida. Há um padrão dos céus, inegociável. A maior insanidade do homem é querer modular Deus. O homem quer adaptar Deus aos seus padrões, às suas possibilidades. Deus, olha, se encaixa aqui, que vai dar tudo certo. E Deus está falando: não, abre mão de tudo isso e entra aqui, nesse ambiente de glória. Mas entra de cabeça, entra de mergulho. Aí nós vamos ter um relacionamento que você vai ser impactado. Essa é o padrão de Deus. Somente com Uzias morrendo que seus olhos poderão ver o Senhor. Você quer contemplar a glória de Deus? Tem um Uzias dentro de nós que precisa morrer. Interessante, né? Porque a referência histórica de Isaías é no ano que morreu o rei Uzias. Todo esse comportamento disfuncional acabou com a morte de Uzias. Quando Uzias morre, no nosso coração temos a possibilidade de acessar mais intensamente a presença de Deus. Outra atitude: enquanto Uzias viver dentro de nós, iremos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Sabe quem fazia isso? Havia um profeta, um grande profeta, chamado Eli. Ele foi um homem tremendo no seu tempo. E ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que o ajudavam, já eram moços, e o ajudavam no serviço do templo. Só que esses jovens corromperam seu coração. E esses jovens não estavam nem aí para a santidade, não estavam nem aí para o padrão dos céus. Os sacerdotes tinham a autoridade, era possível para eles comerem das carnes oferecidas, mas tinha um jeito certo de se fazer. A pessoa chegava lá para oferecer algum sacrifício. Depois que a gordura era queimada, uma parte da carne podia ser destinado para o sustento dos sacerdotes. Ofni e Finéias mandavam os seus ajudantes, porque o diabo sempre coloca a gente ao nosso redor para nos impulsionar para o pecado. E esses homens que obedeciam aos filhos de Eli iam lá e falaram: eu quero essa picanha aí, dá ela aí para mim, vou fazer um churrasco. Não, cara, espera, olha, primeiro tem que queimar a gordura. Não, dá do jeito que está, e você não der, eu vou tomar a força. Esse era o comportamento de Ofni e Finéias. É o comportamento
do coração de Uzias, que quer entregar ao Senhor a adoração de qualquer jeito. Sabe, falando de adoração, temos alguns visitantes, temos pessoas que começaram uma caminhada conosco. Cada igreja tem uma particularidade, adota uma liturgia. A nossa não é a melhor nem pior, ela é peculiar. A nossa adoração, que se traduz na técnica e na forma, é esse modelo que vocês experimentaram. Tem gente que gosta, como eu sempre gostei, do cantor cristão, da harpa cristã, canto gregoriano. São modelos, são formatos. Mas sabe o que serve para Deus? Não é se é o worship, se tem instrumental, se tem canto coral, não é a fonte, é o coração. Sempre será o coração, porque o que Deus está olhando e olha nessa noite para essa igreja é para encontrar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então pode ser no formato que for, numa liturgia diferente, se não for do jeito que Deus quer ser adorado, Ele não recebe. Por isso, lembre-se, todas as vezes que você tiver a oportunidade, não é só nesse momento, essencialmente eu e você somos adoradores. Você não é adorador quando você abre a boca para cantar, você é adorador quando você está trabalhando, quando você está servindo na sua casa, quando você está ajudando a sua esposa, o seu esposo. Você é adorador por existência, por essência. Mas esses dois jovens disseram para si mesmo: estou nem aí com Deus, vamos fazer do mesmo jeito, do jeito que a gente quer. Enquanto Uzias viver dentro de nós, não iremos obedecer o Senhor em tudo. Por conta do comportamento de Eli e seus filhos, Deus levanta Samuel e fala para Samuel: o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre. Por quê? Por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Eu poderia pegar esse texto e falar sobre a criação de filhos. Como é que os filhos estão sendo criados? Você vai interpretar e o Espírito Santo falará ao seu coração. O que aconteceu com a casa de Eli é que Deus avisou: conserta, Eli, conserta o que está errado na tua casa, conserta o comportamento dos teus filhos. Eli se silenciou, não falou nada. E quando a taça da iniquidade do homem transborda, o juízo de Deus é derramado. Então quando Deus fala para Samuel: ó, já deu, agora é o tempo do juízo. Agora, porque eles não obedeceram, porque Eli não obedeceu, porque esses jovens não foram confrontados, agora eu vou fazer algo que vai doer nos ouvidos. Igreja, não queira testar o Senhor. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Sim, Ele é bom, amoroso, misericordioso, compassivo, mas Ele é justo juiz, que julga toda a terra. Cuidado com o seu padrão, cuidado com o padrão que você aceitou para a sua vida. O profeta Eli e seus filhos pagaram preço pela desobediência. Enquanto Uzias viver dentro de nós, iremos nos relacionar com Deus somente por aquilo que Ele pode fazer e não pelo que Ele é. Israel e os filisteus sempre tiveram uma treta, sempre tiveram um conflito, e não foi diferente nos tempos de Eli.
Deus não falou para Samuel: vou julgar. Deus não falou para Samuel: vai doer nos ouvidos de quem ouvir. Olha o que acontece. O exército de Israel se levanta para combater os filisteus. E eles tomaram um vareio, como diz na linguagem popular. Tomaram uma peia, apanharam, saíram derrotados dessa batalha. Aí eles voltam, como muitas vezes eu e você. O que aconteceu? Por que aconteceu isso na minha vida? É porque eu não estou buscando a Deus. Aí Israel faz o seguinte: olha, vamos lá em Siló buscar a arca. A arca estava esquecida em Siló. A arca representa a presença de Deus. A arca representa a presença de Deus. Ela estava esquecida. Aí porque eles apanharam, perderam a batalha, eles acharam: não, peraí, nós temos a arca. Não, eu sou crente, eu sou membro do Amor e Cuidado, e por conta disso vai dar certo, Deus vai resolver. Tem gente, não sei se já faz sentido para você, tem gente que pega a Bíblia, em casa tem, viu? Mas é muito mais do que isso. Coloca a Bíblia lá, num móvel da casa, como se fosse um amuleto de proteção. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra si. A palavra não tem que ser um amuleto, como Israel achou que a arca era. A palavra tem que estar no coração. Se você quer vitória para a sua vida, receba aí. Aí os espertos fizeram o quê? Vamos lá em Siló, traz a arca, porque agora vai dar certo. E eles vão para o segundo round, né? Para o segundo tempo da batalha. O que Deus havia falado? Vou fazer algo que vai tinir os ouvidos, para punir a casa de Eli. Porque a casa de Eli precisava ser punida? Porque estavam violando a santidade do sacerdócio. A gente brinca muitas vezes com Deus, gente. A gente brinca com a resiliência de Deus. Deus não vai levar em conta. Deus não está preocupado com isso não. Isso aqui é uma coisa de menos relevância. Nessa segunda batalha, sabe o que acontece? Os dois jovens, filhos de Eli, Hófni e Finéias, morrem. Não fosse isso já trágico, a arca é tomada. E quando chega a notícia para Eli: olha, perdemos de novo, teus filhos morreram, ele tem uma reação. Mas quando falam a arca foi levada, ele toma um susto tão grande, cai para trás da cadeira, bate o pescoço e morre. A esposa de Finéias estava grávida, em tempos de dar à luz. Ela começa o trabalho de parto em dores intensas e ela morre. E como consequência, o nome que se dá na Bíblia, os nomes tem sempre um significado. E aquele momento, quando essa jovem morre, ela dá um nome para o seu filho: Icabode. A glória se foi. A glória se foi. Quem está disposto a perder a glória de Deus? Quem aqui não quer viver o melhor que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas? Se eu e você não matarmos os Uzias que existem dentro de nós, pode ser que a glória de Deus vai se esvanecendo, vai se dissipando, ela está se distanciando. Você já não sente mais o amor que você sentia, você já não sente mais o prazer que você sentia, você já não se alegra mais, a palavra mais não fala mais com a clareza que falava no seu coração. A glória do Senhor está se dissipando na sua vida, porque Uzias está comandando
o rumo da sua vida. Devemos desejar Deus ardentemente e buscá-lo com todas as nossas forças e intensidade. Eu não falei de um rei, Uzias, eu quero falar de outro, fazer um contraponto. Devemos ser como Davi, um coração apaixonado por Deus, por aquilo que Ele é. Davi manda buscar a arca. Davi, quando já é vitorioso, quando já domina, inclusive a cidade de Jerusalém, ele manda trazer a arca. Diferente do contexto de Ofni e Finéias, que queriam a arca como um amuleto para a vitória, Davi já tinha vitória. Então por que ele pede a arca? Por que ele se propõe a buscar a arca? Porque ele reconhecia, a arca é presença, a arca é intimidade. Eu não posso ser rei, eu não serei rei, eu não conseguirei transmitir as verdades de um reino celestial se a presença de Deus não estiver comigo. Por isso ele se empenha para buscar a arca. E a primeira vez, o que ele faz? Manda construir um carroção novo, né? É como se fosse na concessionária, pega uma Hilux, pega um top de linha. Ó, isso aqui é o melhor que tem, 0 bala. Vamos buscar a arca com ele. Fizeram um carroção com bois, vão lá buscar a arca. Quando a arca está sendo trazida, o boi dá uma tropeçada, a arca balança. Quem leva a mão para segurar? Uzá. E o que acontece com Uzá? Morre, fulminado. Mas por que isso? A motivação não era certa? Era. Davi não queria a arca como um amuleto. Davi queria a arca para ter a presença de Deus no reino de Israel. Mas era do jeito errado. Moisés estabeleceu o padrão. Deus traz o padrão para Moisés. Só leva a arca os levitas. É da tribo de Levi. E tem que levar carregando no ombro, não é em carro de boi. Aí Davi entendeu. Não é do meu jeito. Nunca será do seu jeito. Você nunca vai agradar a Deus querendo fazer do seu jeito. Então qual é o jeito certo, pastor? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer fazer do jeito certo? O manual está aqui. O manual está aqui. Não tem erro. Quer viver uma vida próspera, abençoada, certa, caminhos certos? O jeito certo está aqui. E aí o que Davi faz? Chama os levitas, consagra todo mundo. E a Bíblia fala que na segunda tentativa, a cada 6 passos, um animal era sacrificado. Louvor, adoração. Davi adorando ao Senhor numa intensidade. Ele não estava nem aí se ele era rei. Mical, a sua esposa, olhou e viu a figura do rei, despida diante da glória do Senhor, saltitante, alegre, glorificando, exaltando. Ela falou: nossa, que vergonha. Davi não estava nem aí para a liturgia do cargo de rei. Ele queria exaltar e glorificar o nome do Senhor. Por isso a Bíblia fala: achei um homem que fará tudo quanto eu ordenar, um homem segundo o meu coração. Davi foi um homem perfeito? Você sabe que não foi. Davi teve seus erros. Mas entre o comportamento de Uzias e o comportamento de Davi, você e eu precisamos entender: Deus tem um padrão, Deus tem um jeito. Não é do nosso jeito que nós vamos agradar a Deus. Eu não sei como isso fala ao teu coração. Eu não sei como essa palavra entra no seu coração. Mas fato é
que Deus não é condescendente, Deus não é moldável, Deus não é adaptável. Entenda o quanto Ele te ama, entenda a intensidade do seu amor por você, manifesto numa cruz. O amor de Deus por você é traduzido, é revelado pelo sacrifício do seu único filho, que morreu numa cruz. Assim como a brasa purifica a iniquidade de Isaías, o amor de Deus, traduzido no sacrifício de Jesus, é para purificar os seus pecados, é para purificar a sua iniquidade. Só que eu e você precisamos entender aquilo que éramos antes de conhecer a Cristo e aquilo que Cristo quer fazer em nossas vidas. Não dá para colocar o pé em dois ambientes. Não dá para ter uma vida dividida, santidade e iniquidade. Não dá. Tudo que nós lemos a respeito do comportamento de Uzias é a tentativa de agradar a Deus sem abrir mão de mudanças. É a tentativa de usar Deus para crescimento, para projeção, sem se submeter a processos. Por isso que há um fracasso na vida de Uzias e um sucesso na vida de Davi. Se for para comparar os dois reis, os dois buscaram o Senhor, mas os seus corações estavam com desejos diferentes. Um queria o Senhor, serviu ao Senhor, até que o orgulho dominou. Sabe com quem aconteceu isso? E de uma forma muito rápida, com Saul. Saul é escolhido por Deus para ser rei. Rapidamente ele se apaixona pelo poder, rapidamente ele se apaixona pela relevância. Ele gostava da aparência, ele queria mostrar algo que ele não vivia. Por isso Deus o rejeitou. E viver de aparência é cansativo, viu? Viver de superficialidade é cansativo. Por quê? Porque está na força do braço. Mas nessa noite, eu e você temos um chamado diferente, um chamado de mergulho, um chamado para ir para profundezas. Há muitos anos atrás, um ano que eu perdi meu pai, ele tinha comprado um pacote para nós irmos para Rio Quente. Seria a primeira viagem que eu faria com meu pai. Já estava tudo pago. Infelizmente não deu tempo. Por isso que eu tenho alguns gaps de relacionamentos com meu pai. Tem coisa que não deu tempo. Mas eu louvo ao Senhor por tudo que eu consegui resgatar nesse relacionamento. Mas fomos lá para o Rio Quente. Tinha um passeio que eu me propus a fazer. Era um mergulho. E não é esse mergulho que você segura o fôlego, não. Aquele cilindro no cangote aqui, você mergulha e vai lá para o fundo do rio, um rio de águas cristalinas. Tinha um instrutor com uma válvula de segurança. Se você começasse a passar mal, ele acionava aquilo lá, inflava um colete, em segundos você estava na superfície, seguro. Foi uma das experiências mais intensas que eu tive. Sabe por quê? Porque quando eu mergulhei naquele rio, sabe o que eu ouvia? A respiração do meu coração, do meu peito, o batido do meu coração. Não tinha nada distraindo, não tinha ruídos. Intensidade na intimidade com Deus é a mesma coisa. Cessa os barulhos, cessa as preocupações e você só desfruta da intimidade.
Lá na conferência Céus Abertos, o pastor Luciano Subirá estava ministrando, e eu tenho absoluta certeza que ele ministrou aquela palavra muitas e muitas vezes. Conferencista tem essa particularidade, ainda porque ele estava falando do tema de um livro dele. Então é certo que ele tinha amplo conhecimento recorrente daquilo que ele estava falando. Mas ele estava num jejum de 40 dias. Ele estava na 39ª madrugada desse jejum. E naquela madrugada, ele estava dizendo que uma das consequências de um jejum intenso é que você adquire uma qualidade de sono muito grande. E ele estava dormindo profundamente, mas como se toma muito líquido, muita água, ele despertou e precisava ir no banheiro. Ele não queria, mas não tinha jeito. E quando ele está voltando, desejoso de voltar para aquele sono profundo, ele ouve uma voz: você podia orar. 39ª madrugada, o jejum era entregue no outro dia. Ele fala: não, eu quero é dormir, eu quero voltar para o sono que eu estava. Mas a voz insiste: seria bom você orar. E ele se entrega à adoração. Aí eu vou dizer para você, quem conhece o pastor Luciano Subirá, no alto da sua autoridade teológica, e eu não sei, ele podia estar ministrando aquela palavra pela 100ª vez, mas nesse momento, quando ele se lembra daquele momento de intimidade no quarto, no 39º dia de um jejum que buscava intensificar o seu relacionamento com Deus, ele vê as lágrimas, ele chora de emoção, de se recordar da glória de Deus que tomou conta do seu quarto. Quantos querem viver essa realidade? Quantos desejam mais? Eu quero declarar sobre sua vida que você não vai ficar confortável, você não vai ficar acomodado. O Espírito Santo vai começar a te acordar na madrugada. O Espírito Santo vai começar a queimar no seu coração o desejo ardente e intenso de buscar a face de Deus, porque é isso que Deus quer fazer com a igreja. Tem uma cidade para ganharmos, tem famílias, tem relacionamentos para serem restaurados, tem uma obra muito grande. Por isso que é maravilhoso saber que Deus é um Deus de grandes coisas. Mas Ele quer nesse momento transformar as nossas vidas na intensidade de um relacionamento com Ele. Fiquem em pé, fiquem em pé. Os dias têm que morrer e você precisa buscar o Senhor ardentemente, de todo o coração. Eu já quero partir para o apelo. Pode ser que tenha alguém aqui nessa noite que foi muito confrontado e entendeu que sem Cristo Jesus você não acessa a presença de Deus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus vai te levar à presença do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Há alguém aqui que quer se render a Jesus? É só levantar a sua mão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Mas alguém quer entregar a sua vida a Jesus para encontrar nele graça e misericórdia, salvação e redenção? Mais alguém? Meu Jesus é muito precioso. Não estou barateando aqui a sua obra, não. Mas a ministração encerra chamando aqueles que querem mergulhar, que declaram do coração: é isso que eu quero mais, eu quero viver mais intensamente a intimidade com Deus. Se essa é a tua realidade, vem aqui, eu quero orar por você. Eu já estou aqui te esperando. Eu quero para a minha vida. Alguém que quer mergulhar mais, vem aqui à frente, eu quero orar por você.
seja um adorador. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sua glória enche a terra, sua glória enche esse lugar. Te exaltamos, Senhor, te bendizemos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Abra a tua boca, glorifica o Senhor, declare o seu amor. Clame, clame, clame. Espírito Santo de Deus, vai queimando a nossa iniquidade, vai enchendo nossos corações. Ensina-nos na palavra, ensina-nos a ser verdadeiros adoradores. Recebe, Senhor, a adoração. Recebe, Senhor, a adoração. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome. Toda honra, glória, louvor, exaltação seja dado ao Senhor, hoje e eternamente. Santidade, Senhor, te rendemos honra e glória. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, nosso Salvador. Te adoramos, Espírito Santo de Deus, Consolador, o nosso irmão, nosso melhor amigo. Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações até transbordar. Espírito Santo de Deus, ministra nas nossas vidas, ensina-nos da intimidade do Pai. Nós somente queremos acessar um lugar de intimidade, um lugar de glória e majestade, para declarar: Senhor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos e te bendizemos. Seja exaltado o seu nome, seja exaltado o seu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Sua glória enche a terra, sua glória enche este lugar. Toda honra e glória ao teu santo nome, Senhor, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse das promessas. Tome posse das promessas. Declare, quando você estiver andando nas ruas dessa cidade, declare: isso aqui é território do Senhor. Essas casas, essas empresas são território do Senhor, e nós reivindicamos elas. Nós declaramos famílias se convertendo, nós declaramos pessoas que estão afastadas do Evangelho retornando para a presença do Senhor. Isso se torna uma realidade a partir do nosso desejo e do nosso posicionamento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Queridos, já foi anunciado aqui, mas dia 10 de agosto, Retiro Ressignificar. Talvez você nunca tenha vindo ainda no Soul. Eu quero te convidar a vir numa sexta-feira. Nós já estamos na metade, mas não tem problema. Você pode aí se conectar
e ver e conhecer o método Soul. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Mas o retiro é uma imersão, e é para toda a igreja, é para todos, até para quem não é da igreja. Traga, convide pessoas. É um tempo, uma tarde inteira de estarmos mergulhados, um tempo de sermos tratados mesmo pelo Espírito Santo, para tirar esse Uzias do nosso coração, tirar as nossas dores, mazelas, mágoas, cicatrizes, feridas, e todas elas vão de ser tratadas segundo um derramar do amor de Deus. Faça a sua inscrição, tem uma galera ali na central de membresia para fazer a inscrição. Dia 18, cadê os leões? Cadê os leões? Eu estou com a pulseirinha. De manhã eu estava com a camiseta, né, com o manto sagrado do Strong Brothers. Tem camiseta do Strong ainda? Tem, está em promoção, né? A camiseta do Strong Brothers. Quinta-feira, Pastor Franklin estará aqui. Deixa eu dar um testemunho rapidinho. Eu cheguei no Bela Vista na terça-feira, cheguei cedinho. Quem me conhece sabe que eu chego nos horários, né? Eu sou pontual, mas cheguei cedo. Já entrei, tinha um lugar reservado para os pastores. Não tinha ninguém no Bela Vista, ainda não tinha chegado ninguém no templo. Era 8h30, o negócio começava às 10. Ainda atrasou porque não tinha teto o pessoal descer, estava vindo de avião. Quem estava lá me esperando? Pastor Franklin. O pastor Franklin me chamou, falou: pastorzão, naquele domingo que o senhor veio aqui, que foi o domingo da assinatura do contrato de compra do Bela Vista, eu tinha uma palavra de Deus para entregar para o senhor, e eu percebi que o senhor estava entristecido, estava preocupado, e Deus me deu uma palavra e eu não tive oportunidade, e eu quero te entregar essa palavra. Queridos, pastor Franklin é aquele homem que já está lá no fundo, viu? Fomos chamados para mergulhar. Ele está lá no fundo de um relacionamento de intimidade. Ele desenrola o manto, que a gente fala, né? E ele trouxe uma palavra, e eu mandei uma mensagem para minha esposa. Falei: ó, se eu voltar para casa agora, só o que eu recebi aqui da palavra que o Senhor trouxe através da vida do pastor Franklin, já valeu a pena. Mal sabia eu que depois veio a palavra do nosso bispo Marcelo, que veio confirmar, veio consolidar, e tudo aquilo que o Senhor tinha para derramar na minha vida. Foi um tempo maravilhoso. Não perca a oportunidade, viu, homem, de estar aqui na quinta-feira, para ter uma imersão intensa na experiência de um homem que vive a intimidade com Deus. Pastor Franklin é uma bênção. E sábado que vem, nossa festa caipira é para toda a igreja, é para a comunidade, é para os seus amigos, seus parentes. Nós vamos fazer bastante coisa. A hora que acabar, acabou, mas estamos programando aí para ter bastante coisa. Então venha, vamos ter um tempo. Tem gente que pode ficar escandalizada: ai, a igreja fazendo festa caipira. Ó, eu não sei o que o diabo pôs a mão, mas também não é dele. Celebrai com júbilo ao Senhor, diz a palavra, e apresentai-vos a Ele com cântico. Então, nós somos um povo que tem tudo para celebrar. Se tem um povo que tem motivo para celebrar, é o povo de Deus. Somos libertos dos nossos pecados, da condenação do pecado. Somos amados por Deus. Somos recebidos como filhos de Deus. Vamos celebrar. Deixa que falem, não tem problema não. Amém? Glória ao Senhor. Ergam suas mãos. Não antes de chamar você para estar aqui na terça-feira, hein? Terça apostólica. Tem uma live também, né? Mas sábado não tem a live, tá off. Esteja aqui comigo na terça-feira. Quarta tem célula. Essa é uma igreja em célula, não é uma igreja de célula, em célula. Você está convidado a participar de uma célula. Que o amor de Deus, a graça misericordiosa, infinita, incomparável de Cristo Jesus, o nosso único Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus
sejam derramadas na sua vida hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.